Eu prometo ser bastante breve. Eu acho que vale a pena. Vimos aqui ações voltadas para o turismo. Mas, por outro lado, pessoal, porque o Brasil é um país que teima em dar certo. O Brasil não é mais o país do futuro, é o país do presente. Durante a pandemia, o turismo foi para a lona. Vimos aqui voos internacionais cancelados, fronteiras fechadas, a circulação interna também bastante afetada por decisões de governadores. E o turismo foi para a UTI, sim, mas saiu de lá, dada a competência de quem está à frente do Ministério, com Marcelo Arvantoni no primeiro momento e com o Gilson agora. Confesso que, apesar de 28 anos de parlamento, muita coisa não conhecia de Brasília. Senhora Larissa, do IFAM, quando eu cheguei, uma corrida de gente querendo o IFAM. Eu lembrei de um vídeo do Luciano Hang, da Van, onde ele estava revoltado, porque uma obra de mais uma loja tua, que ia gerar dezenas de empregos, impostos para aquela região, foi parada porque foi encontrada uma peça de cerâmica nas fundações. E ele queria continuar fazendo seu serviço. E o IFAM parou. Parou por quê? Por que parou? Estavam querendo o quê? Seguindo a lei ou não? Que interesse estava em jogo? Não vou entrar em detalhe, porque vocês conhecem o Brasil nessa área. Vamos ter que mudar isso. Vamos botar alguém lá que conheça do assunto e queira resolver. Parabéns, Larissa. Quando chegava para você, licenças que levavam meses, leva agora horas. Quem não quer isso? Dá vontade de investir num país desse? Agora há pouco tive com o 02 do Serviço Patrimônio da União, o SPU. Ele trouxe uma excelente notícia. Algumas coisas a gente sugere, outras, foi iniciativa deles. Veio falar, Paulo Guedes, que brevemente, daqui a poucos dias, 600 mil imóveis que pagam o laudêmio, a gente vai chegar na situação de deixar de existir isso. Neucimar, no teu estado tem esse problema. Niterói, Rio de Janeiro, a costa do Brasil todo, legislação de mais de 2 séculos. Era para defender o seu patrimônio de ataque de piratas. É inadmissível. Eu não sei como, Ricardo Barros, o Brasil conseguia conviver com isso tudo e não naufragava de vez. É um país fantástico. Conheci Marajó com a Damares há pouco tempo. Eu acho que a maioria aqui não conhece Marajó. É inacreditável que existe essa região, o povo que está lá, um povo dócil, humilde, pobre. Como tive em toda a Bahia, João Roma, nas minhas paradas inopinadas, tão criticadas pela mídia, parou sem máscara. Por que parou? Por coincidência? Olha a matéria para a imprensa amanhã. Vou dar a matéria para vocês aqui. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado.
Se bem que para nós, o nosso protocolo, para quem está infectado, esse sim fica em casa. Não aquele fica em casa todo mundo. A quarentena é para quem está infectado. Não é para todo mundo, porque isso destrói empregos. Mata de outra forma o cidadão. Mata de fome, de depressão. Aumenta a violência, Damares, em casa. Aumenta o abuso contra a criança. Só aquelas medidas simplistas do político. E vale a pena aqui, que na minha live agora vai estar na íntegra o que aconteceu naquele relatório do Tribunal de Contas da União. Parabéns ao Tribunal de Contas da União. O relatório deles tem mais de 100 páginas. Está comigo o relatório. O relatório é bastante claro, dizendo que o critério adotado pelo Ministério da Saúde, via lei aprovada pelo Parlamento, poderia levar à prática não recomendável de uma supernotificação de casos de Covid para que governadores ganhassem mais recursos do governo federal. Isso é do ano passado. Claríssimo. O Tribunal de Contas da União foi exemplar. E é só compararmos a tabela de óbitos pelo site Transparência, 2015 para cá. Todo ano cresce. E se não tivéssemos a pandemia o ano passado, tirando os quase 200 mil mortes, o crescimento seria negativo, um decréscimo. Mais indício do que isso? Impossível. E alguns governadores, sim, para justificar a supernotificação, decretavam lockdowns, toque de recolher. Teve uma cidade de Goiás que tinha até sirene, lembrava a Segunda Guerra Mundial, para justificar óbitos que, segundo o TCU, apesar de não ser conclusivo, deixa bem claro, mas indícios enormes das supernotificações. E mesmo assim, com todos esses problemas do fica em casa, a economia a gente vê depois. Não errei uma sequer. E não foi da minha cabeça, foi conversando com pessoas, como um anônimo entre nós por muito tempo, o Arthur Van Traub. E quando fui com ele para o Japão, no início de 2018, ele foi lendo uns manuais e chegou falando o básico de japonês em 48 horas. E consegui andar no Japão graças a ele, que em 48 horas aprendeu o básico. Uma mente privilegiada. Trazia documentos para mim, pesquisas, fazia contatos. E a gente foi se aprendendo o que era aquilo. E olhem só, senhores da imprensa, que notícia maravilhosa que eu vou dar para vocês aqui. Lógico, quem pede ao TCU ou sugere informações e estudos é os nossos irmãos aí do Poder Legislativo. Vou pedir ao Ricardo Barros que ele oficie o TCU em cima desse relatório, que é do próprio TCU, se investigue realmente quanto por cento de óbitos não foram vitimados por Covid. Porque se confirmar, apesar de não ser conclusivo, mas com um indício muito forte, de não 50% como errei, mas 60%, segundo projeções, digo, não confirmadas pelo TCU, e subtraímos no número de mortes por Covid do ano passado, o Brasil será um dos países de menor número de mortes por 1 milhão de habitantes por Covid. Não poderíamos ficar com o primeiro-ministro da Saúde, que o remédio dele era, vá para casa, quando sentir falta de ar, procura um médico. E o que a CPI levantou, numa live, eu, com uns 30 médicos, entre eles a Nise Yamaguchi, que foi humilhada no Senado, por pessoas que não são exemplo para ninguém,
aquela minoria que humilhou. Fizemos com os Médicos pela Vida uma live, e vários deles falaram o que acontecia, qual era a sua ideia, o ano passado. São heróis, pessoas que estavam buscando salvar vidas e não se acomodando debaixo da cama em casa, como muitas autoridades fizeram pelo Brasil. Isso para a CPI agora é gabinete paralelo, que estão aconselhando o presidente. Muitas pessoas me aconselharam. Silas Malafaia, Paulo Scaff, que está aqui, quantas vezes conversei com ele, muitos de vocês que estão aqui presentes. Era a nossa missão, é o nosso trabalho. E se tudo se confirmar, pelo que, se Deus quiser, parece que vai se confirmar, com as evidências, estavam no caminho certo. Quem tem que ser investigado não é quem manda dinheiro, é quem recebe o dinheiro e faz o uso dele. Fala-se em popularidade, em pesquisas. Pelo Datafolha, nem estaria no segundo turno, em 2018. E se fosse, perderia para todo mundo. A minha preocupação não é a popularidade. A gente não investe em popularidade. O nosso investimento é com os ministros. Queria saber do Paulo Guedes. Eu estou do lado dele. Chamo carinhosamente de Poço Ipiranga, que tem solução de tudo para a economia. O que ele fez para a economia continuar rodando, apesar do feche tudo, que parecia que era um complô para derrubar o presidente pela economia. Esse ano vamos crescer mais de 4%. Alguns falam no maiores, eu prefiro ficar nos 4%. Imaginem se não tivesse a pandemia, seria 7, 8 esse ano, Paulo Guedes. Graças a tudo isso, ao trabalho, dedicação. Fui um privilegiado, escolhi os meus ministros. Assim, recomendo para quem, porventura, vai ser candidato a governador o ano que vem, preserve nas negociações a sua liberdade para indicar os seus secretários, senão não vai dar certo. Ou você chega em condições de decidir e com moral para indicar, ou aí sim, fique em casa. Não se meta na política. Ouso dizer, depois de 7 mandatos, temos melhorado, sim, o parlamento brasileiro. Tenho certeza que o ano que vem ficará melhor ainda. Nova depuração. Se Deus quiser, com voto auditável. Estamos acompanhando a eleição no Peru. Não pode. Uma coisa esquisita. Alguns países da América do Sul, a eleição é decidida no photocharge. Não é isso mesmo? Esquisito. Parece que nos computadores tem uma trava. Parece. Queremos uma eleição ano que vem, onde quem porventura ganhar, o outro lado imediatamente reconheça. Parabéns, você foi melhor. Boa sorte. E não que paire a dúvida entre nós. Como é bom ser chefe do executivo, tendo ao seu lado ministros, secretários, como Frias, que está aqui, entre outros, que estão afinados e direcionados para o objetivo maior de bem servir ao seu país. Ultimando, terminando, prezado Gilson, pouca gente acreditava em você. Quando você assumiu o ministério, você foi chamado pela nossa mídia de sanfoneiro. Se bem que não é fácil ser sanfoneiro. É um homem que tem curso superior, fala mais de um idioma, vive desse meio, se dedica, muito parecido com Marcelo Antônio, que até trabalharam juntos. Você realmente foi um exemplo para todos nós. Um dos setores mais atingidos.
juntamente com os nossos irmãos, Paulo Guedes, informais, o do churrasquinho de gato, o de água no sinal, biscoito na praia, picolé na arquibancada de futebol. Esses ainda estão sofrendo. Mais do que preocupados, porque nós não podemos falar apenas preocupados. Juntamente com a equipe econômica, juntamente com o João Roma, nosso ministro da Cidadania, queremos ajudar essas pessoas que realmente necessitam. Essas pessoas que foram esquecidas por alguns governadores. Pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Outras pessoas também viviam do comércio, foram obrigadas a fechar o seu comércio. Em alguns locais, até solda na porta de ferro foi colocada em governadores. Destruíram empregos. Levaram à miséria, à depressão, milhões de pessoas. Conseguimos, com o Pronamp, sugerido pelo senador Jorginho Mello, de Santa Catarina, preservar muitos empregos, mas os informais foram duramente abatidos. E logo o político, né? Esses políticos, que tanto falam que estão preocupados com os mais necessitados, com os mais pobres. Não se preocuparam, não. O nosso governo não tirou o emprego de ninguém. O governo federal não fechou um botequim em qualquer lugar do Brasil. Sabíamos do risco. Sabíamos que o vírus era mortal para uma parcela da sociedade, os com comorbidades, os mais idosos. E falamos claramente que tínhamos dois problemas seríssimos pela frente. O vírus e o desemprego, que deviam ser tratados de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Isso nós fizemos. E a prova está aí. A economia formal reagindo e muito bem. E mais ainda, como recebi hoje investidores estrangeiros ao lado do ministro Tarcísio da Infraestrutura. Pessoas que estão acreditando no Brasil, que sabem que o Brasil é importante para muita gente, até mesmo uma questão como a Copa América. Tive informações que mais de 100 países transmitem a Copa América, e alguns queriam, por demagogia, que ela não fosse realizada. Mas não propuseram nada contra a Libertadores, contra a Sul-Americana, ou contra as eliminatórias da Copa do Mundo. E eu falei para o ministro da Saúde, protocolo igual das demais competições internacionais, simples. Não dá mais de 10 minutos para resolver isso aí. Meus senhores, minhas senhoras, devemos dar graças a Deus por termos um país maravilhoso como esse chamado Brasil. Parabéns a todos vocês, muito obrigado.